Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, essa é uma forma. As pessoas que vivem namoricando com o mundo, com os sistemas do mundo, com as coisas do mundo, eles se constituem inimigo de Deus. Agora nós estamos falando de uma classe que é religiosa, que é zelosa, que cumpre à risca as ordenanças, mas no seu coração eles têm ódio dos filhos de Deus por serem abençoados. Compreende, meus queridos? E isto é uma coisa que aborrece a Deus. O ódio de Caim para com Abel não foi por outra coisa, a não ser por Abel ter sido agraciado por Deus e Deus ter aceitado a sua adoração, e Deus não o perdoou por isso. Aqui em 1 Samuel capítulo 18, verso 22 a seguir, preste atenção para você ver como é que as coisas trabalham. Saul tinha desagradado a Deus. Deus havia se retirado dele. Ele tinha perdido o gozo da sua salvação. Ele não encontrava mais Deus nas suas orações, na sua adoração. E ele via que Davi era o escolhido de Deus, que Davi era amado de Deus, era protegido por Deus. Preste atenção, meu querido. Se você encontra uma pessoa que é amada por Deus, que é protegida por Deus, que é aceita por Deus, o que você faria com essa pessoa? Eu me aliaria a ela. Eu me aliaria a ela e dizia: Deus é contigo, meu irmão. Eu não alcancei a mesma graça, mas o pouco que eu puder fazer para te auxiliar, eu vou te auxiliar. Você não faria o mesmo? Mas Saul era um israelita, era um rei, era um homem que ocupava o maior posto em Israel, e ele gostava de ser chamado de rei, ele gostava de se assentar no trono, ele gostava de ostentar a posição, e ele não queria perdê-la por nada. E Saul observou e viu que Davi era amado por Deus, e ele armava ciladas. Como você pode amaldiçoar, como você pode derrubar uma pessoa, visto que Deus tem o abençoado? Entende, meu querido? É aí aonde você tem que tomar cuidado, porque você pode constituir-se um inimigo de Deus. Porque quando você implica, quando você batalha contra aquilo que Deus ama, que Deus aprova, que Deus trabalha, põe a sua barba de molho. Porque você não está lutando contra aquela pessoa, você está lutando contra Deus. Quem quer ter Deus como seu inimigo? Fala para mim. Longe de mim. E Saul deu ordem, 1 Samuel 18, verso 22 a seguir. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Mas ele não queria isso. Ele falou da boca para fora, para através disso, de uma estratégia, ver se Davi era morto. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? Eis aí um homem segundo o coração de Deus. Para vocês parece normal, mas para mim não é qualquer coisa ser genro do rei. Ainda mais ele reconhecia a sua posição. Eu, um recém-pastor de ovelha?
E os servos de Saul lhe anunciaram dizendo: foram estas as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, porque naquele tempo que tinha que se pagar, se ia casar com uma moça, tinha que pagar uma certa quantia para o pai. Talvez nós não teríamos tanto problema de divórcio, né? Vocês sabiam que tem parte da África que isso ainda até hoje está em eminência? Diz que raramente tem um caso de divórcio lá. Porque se o camarada quer casar mesmo, ele vai ter que trabalhar e vai ter que pagar aquilo que o bem-aventurado aqueles que tiveram 7, 8 filhas, né?